Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à primeira live da Parum Perfumaria. Meu nome é Eduardo e eu vou tentar levar informações a vocês sobre os nossos produtos, sobre o nosso serviço, sobre a Parum, sobre mim e sobre a perfumaria de forma geral. Conto com vocês nessa jornada de hoje aí. Bom, nós estamos transmitindo pelo Instagram, @parumperfumaria, é o nosso endereço no Instagram. Por favor, quem não estiver nos seguindo, nos ajude, vá até lá e nos siga. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Bom, eu não sou youtuber, não sou blogueiro, né? Então, se nós tivermos algum problema de conexão, alguma coisa no meio do caminho, por favor me avisem, tá bom? Vocês escutam bem? Por favor, me digam aí, teclem se o som está chegando bem, adequadamente aí, por favor me ajudem. Outra coisa que eu tenho aqui é o meu roteiro, tá bom? Porque eu não conseguiria lembrar de todas as perguntas e de tudo que eu preciso comentar com vocês. Então eu vou ter que baixar um pouco os olhos de vez em quando para seguir o roteiro das minhas perguntas e respostas aqui. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Essa nossa conversa vai ser baseada no esquema de perguntas e respostas. Nos últimos 13 dias, 11 dias mais ou menos, eu captei perguntas e dúvidas das pessoas que seguem a Parum e com quem a gente costuma conversar e separei 13 questões que nos dão bastante conversa, né? Que nos dão bastante assunto para conversar sobre a Parum, sobre produtos e sobre o mundo da perfumaria como um todo, tá bom? Eu espero que quem consiga chegar até o final comigo aqui nessa conversa vai saber um pouco mais sobre a Parum, vai saber um pouco mais sobre os nossos produtos, sobre mim e sobre o universo da perfumaria como um todo, tá bom? Gente, espero que a gente faça uma conversa de aproximadamente 40 minutos, tá bom? Não é nem muito pouco para que a gente consiga falar sobre todos os tópicos e nem muito para que vocês não fiquem enjoados, tá bom? De mim e da conversa sobre perfume e sobre produtos de perfumaria. Pelo menos os 40 minutos foi o que aconteceu nos meus 3 ensaios que eu fiz hoje à tarde aqui para diminuir o nervosismo dessa nossa primeira conversa, tá bom? Vamos começar então, né? Eu vou começar aqui com a pergunta da Ana Cristina. Ana Cristina me mandou aqui uma pergunta. Ela fala assim: quanto tempo leva para se fazer um perfume de nicho? Né? Essa pergunta abre aqui uma conversa para que a gente fale sobre o que é nicho. Né? Nicho é um conceito mercadológico. Se você fabrica uma quantidade grande, atende um público grande e faz uma perfumaria para agradar muita gente, então você é mainstream, né? Você trabalha com a massa, você vai e vende bastante. Se na contramão disso você faz pouco, tem uma produção pequena, atende um público específico e faz uma perfumaria polarizante, ou seja, aquela perfumaria que se a pessoa ama, ela ama de vez e não quer saber de mais nada, mas se ela não gosta muito, ela não consome. Então, essa é a perfumaria polarizante. Aí você é nicho. Né? Então, a palavra nicho vem da classificação do mercado. Mas na perfumaria existe um conceito que a gente chama de nicho, eu chamo de nicho luxo, né? Que dentro dos grupos de nicho existe um tipo de perfumaria muito bem feita, por pessoas que são estrelas da perfumaria, empresas gigantescas, com muito dinheiro. Se você quiser comprar uma garrafa de perfume nicho luxo, você pega o avião, desce em Nova York, desce em Paris, desce em Milão, para você poder fazer a sua compra. Né? Então, essa perfumaria nicho luxo é a que a gente mais ouve falar de nicho. Mas tem outras vertentes de nicho. Né? Você tem o nicho vegano, por exemplo, perfumes que são feitos só com matéria-prima vegana. Você tem o nicho árabe, então perfume feito com o padrão árabe, com matéria-prima árabe. Né?
você tem o nicho natural, pessoas que só usam perfumes com matéria-prima natural. E tem o nicho indie, que é onde a Parum se encontra, né? O nicho indie é uma categoria de nicho onde o produtor da perfumaria é uma empresa pequena, geralmente nasceu na vontade de uma pessoa só, investimentos pequenos, enfim, pouca produção, mas guarda todo essa exclusividade, esse direcionamento a um público bem específico e uma perfumaria bem polarizante, né? Aquela perfumaria que você ama ou você deixa, né? Então essa é o nicho, né? Que a gente chama de nicho da perfumaria. Sabendo disso, a diferença entre nicho e massa, né? A pergunta é quanto tempo leva? Na verdade, não depende se é de nicho ou de massa. O que define o tempo de se fazer uma perfumaria, seja ela de nicho ou de massa, é a estrutura da empresa. Geralmente as empresas de massa são gigantescas, com times enormes, vários perfumistas, vários avaliadores, enfim, times para fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E esse time faz as coisas muito rapidamente. Enquanto que nas empresas menores, nichadas, né, existem poucas pessoas, então o negócio acaba acontecendo mais lentamente. Aqui na Parum, por exemplo, uma fragrância fica pronta em torno de 1 ano, alguma coisa assim, porque até você fazer o briefing, buscar informações de mercado, montar os primeiros protótipos, fazerem vários testes, a parte de marketing, parte de lançamento, enfim, tudo isso leva 1 ano, porque são poucas pessoas fazendo, né? Então, na perfumaria de massa, existem centenas, às vezes milhares de lançamentos anuais, então o negócio acontece com uma coisa bem mais rápida, tá bom? Ana, espero que eu tenha respondido aí a pergunta sobre o tempo. Você tem algum perfume cítrico? É a segunda pergunta da Ana. Não tenho. A Parum não tem nenhum perfume exclusivamente cítrico. Mas todas as nossas formulações levam pelo menos um componente cítrico, tá? Em especial a bergamota, né? A bergamota, linda, maravilhosa bergamota, componente muito que dá vida à perfumaria, que faz a ligação entre as notas de topo e as notas de meio, um componente excepcional, a gente usa muito, né, a perfumaria da bergamota na nossa perfumaria, tá bom? Então, cítrico é essa nossa a segunda pergunta da Ana Cristina. Pessoal, muito obrigado aí, a Amar, a Diegão, a Carol, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Terceira pergunta da Ana Cristina. Como saber se ele já está pronto? Acho que ela está falando dentro do processo de confecção de um perfume. Como saber se chegou no final, né, se está pronto. Daí, de novo, depende da estrutura da empresa. Numa empresa grande, de massa, você vai agradar o perfumista, né, que fez a primeira triagem, vai ter que agradar o avaliador que é a profissional que analisa o trabalho do perfumista e compara com os objetivos de marketing, objetivos do briefing e o pedido do cliente. Depois vai ter que agradar a equipe de marketing, as diretorias da empresa, vai para o cliente aprova, enfim, precisa de uma sequência de aprovações e só depois é que se considera esse produto realmente pronto para ir ao mercado, né? Quando a gente fala de uma perfumaria menorzinha, que nem a Parum, por exemplo, é agradar ou o diretor olfativo, ou o curador da marca, ou o perfumista dono, né? No caso da perfumaria, a gente tem uma pessoa que precisa agradar. E depois está pronto para ir ao mercado, descobrir quem mais dos nossos clientes vão gostar daquele tipo de perfumaria, né? Bom, essa é a terceira pergunta da Ana Cristina. Muito obrigado, Ana Cristina, por você ter mandado essa pergunta para a gente. Depois vem a pergunta da dupla fragrância. Dupla fragrância é uma dupla, o Will e a Jo, né, que são pessoas do ramo, conhecem bastante de perfumaria e estão aqui nos prestigiando com a pergunta deles. A pergunta deles é: você tem planos para exportar os seus perfumes? A resposta é não. Né? A Parum produz perfumaria já há quase uma década, mas foi a mercado mesmo há pouco tempo, né? 1 ano e pouquinho, que a gente vem divulgando de fato os nossos perfumes, né? Montamos sites, montamos Instagram, Facebook, essas coisas todas, né? E estamos trazendo essa perfumaria para o Brasil. E
a gente ainda está tentando se firmar no mercado local, né? E quem sabe um dia a gente comece a fazer planos para fazer exportação da nossa mercadoria, mas esbarra em vários processos, né? Fazer a homologação dos produtos lá fora, entender como funciona a parte de impostos, de legislação, né? Logística, né? Como levar esse produto até lá fora, enfim, tem bastante coisa que precisa ser feita antes da gente poder dizer que está pensando em fazer exportação, tá bom? Muito obrigado, Dupla Fragrância, obrigado mesmo. JV Rovari é o nome da pessoa que mandou a quinta pergunta para a gente aqui. Você tem um perfumista exclusivo para trabalhar nas criações? Aí depende do conceito de perfumista. A gente lendo e entendendo um pouco do mercado de perfumaria, muitas pessoas consideram o perfumista apenas aquele que teve formação acadêmica, né? Fez escolas mais tradicionais na França, na Inglaterra, enfim, e tem o diploma de perfumaria na parede. Não é o caso da gente, né? Agora, se você considera perfumista aquela pessoa que ama perfume e durante 10 anos fez testes, criou seus acordes, montou as suas formulações e criou produtos que agradam as pessoas, então a gente tem sim um perfumista exclusivo aqui na Parum, que além de ser perfumista faz um monte de outras coisas aqui dentro e está fazendo um bom trabalho até agora, as pessoas têm gostado. Muito obrigado, viu, Rovari, pela sua pergunta, tá bom? Gente, muito obrigado, aí tem um monte de gente chegando aqui, ó, Carran Neto, a Fernanda, falando lá, Fernanda, tudo bem? Muita gente aqui, muito legal. É isso aí. Vamos continuar. Bom, próxima pergunta. Victor Hernandes. Nossa, uma ilustre presença diretamente de Paris, na França, manda uma pergunta pra gente aqui. Você entrega em outros países? A resposta a essa pergunta é não. E sim, não porque a gente não tem nenhum processo específico para isso, né? Foi o que eu respondi na outra questão lá, a gente não tem o processo instalado, ou seja, se você entrar no nosso site você não vai ter opção, por causa disso, por causa da logística, por causa das regras, por causa das leis, por causa dos impostos, enfim, um monte de coisa que atrapalha. Mas, como no caso do Vitor, amigo, né, ele chama a gente no WhatsApp aqui, esse é o bom, né, o gostoso da perfumaria indie, né, que você fala diretamente com o dono, você fala diretamente com os representantes da marca e você consegue fazer as coisas, né? Diferente das empresas muito grandes, onde o máximo que você conseguia é falar com o atendente do call center, né? Enfim, chama no WhatsApp se você estiver em outro país, se você estiver em outra localidade do mundo, a gente conversa e tenta despachar para você o produto sem problemas, tá bom? É isso aí. Pergunta número 7. O processo de produção é eco-friendly? É a segunda pergunta aqui do Vitor, né? Bom, aí assim, eco-friendly é amigável ao meio ambiente, né? Ou seja, um processo que produz pouco impacto no meio ambiente. Eu não tenho nenhuma certificação de meio ambiente ainda, né? A gente não investiu nesse tipo de certificação ainda. O que eu posso dizer é que algumas coisas são indicadores de uma empresa que leva em consideração o meio ambiente, né? Então, embalagem, por exemplo. Na Parum a gente usa papel e vidro, ambos 100% recicláveis, né? Então, isso ajuda bastante no processo de proteção do meio ambiente, tá bom? A outra coisa, resíduos. Nossa produção é muito pequenininha, então a gente quase não tem resíduo da produção, a gente aproveita quase toda a matéria-prima. A única coisa que eu posso ter algum tipo de risco seria na limpeza dos equipamentos, limpeza da vidraria de laboratório, né? Mas mesmo aí, além de ser muito pouca, né, a gente guarda em galões essa limpeza, esse resíduo de limpeza e despacha isso no local mais adequado, né? Sem mandar direto para o sistema de esgoto, enfim, que vá fazer algum impacto na natureza, tá bom? Então, essa parte de resíduo e limpeza de equipamento, a gente tem pouquíssimo impacto. Agora, para ter certeza que você não está tendo muito impacto, você teria que ter um controle bastante grande da cadeia produtiva, né? Então,
Nós somos uma empresa bem pequenininha, então eu não tenho todos os contatos e todas as informações dos meus fornecedores. Eu entro nos sites e compro as minhas matérias-primas, né? E não tenho essa informação toda dos fornecedores. Mas eu acompanho esses fornecedores na internet, são grandes empresas, têm presenças mundiais, né? E eles vivem postando coisas que estão preocupadas com a natureza, estão preocupados com os desperdícios de forma geral, então eu acredito que todos eles estejam prestando atenção nisso. A Parum com certeza prestará atenção nisso sempre. Tá bom, Vitor? Espero que você tenha conseguido a sua resposta aqui. Tá bom? Obrigadão, viu, Vitor, pela sua pergunta. Seguindo aqui, a gente tem a pergunta da Maiara, Fortaleza, Ceará. Tudo bem, Maiara? Muito obrigado novamente pela sua participação e pelas perguntas que você nos mandou, tá bom? A pergunta da Nayara começa assim: o que faz um perfume ter boa fixação? A fixação estava demorando para sair na nossa conversa, né? Fixação é uma coisa que o brasileiro gosta muito, né? A gente vive, acho que a primeira coisa que me perguntam quando descobrem que eu trabalho com perfumes é sobre a fixação, né? Eu nem entendo por que o brasileiro gosta tanto de fixação assim, uma vez que o brasileiro toma 2, 3 banhos por dia, vive na academia, vive na piscina, na praia. Mulher sai para almoçar, quando volta passa no banheiro, se perfuma de novo. Então assim, os hábitos brasileiros permitem a reposição, né, constante do perfume. Então essa história da fixação nem seria tão importante assim, né? Mas, na Parum, a gente presta bastante atenção nisso. E a Parum leva em consideração 4 grandes pontos para definir a fixação de um perfume, né? Então, a primeira é a escolha dos ingredientes, né? Então, se você faz uma composição em um perfume, eu conheço gente que diz que perfume chega a 200, 300 componentes. Na Parum a gente chega em 60, às vezes 40 componentes, né, em um perfume. Mas dentro dessa composição, se você juntar muitos ingredientes que têm uma evaporação lenta, ele vai ter fixação melhor. Se você juntar muitos ingredientes que têm uma evaporação mais rápida, que nem os cítricos, por exemplo, ele vai ter uma evaporação mais rápida, né? É físico, não tem jeito. Então o coeficiente aí, a relação de fixação está diretamente ligada ao tipo de matéria-prima que você usa na sua perfumaria, né? Já adianto, não existe nenhum fixador, né? Não existe nada que você possa somar a sua formulação para que fixe todo o resto. Na verdade, você escolhe notas, né? Por exemplo, as madeiras, as resinas, enfim, que evaporam com uma velocidade bem menor, né? Então, quando você escolhe os componentes da sua perfumaria, você define, né? Você melhora ou piora a sua fixação. Uma outra coisa que define, né, que ajuda na fixação é a concentração, ou seja, se você tem um splash, uma colônia, tem uma concentração menor de produto odorífero lá no seu perfume, ele tem uma tendência de fixar menos, mas não necessariamente, porque às vezes você tem pouco material odorífero, mas um material que tem uma evaporação bem lenta. Ao contrário também é verdade, às vezes você tem muito material odorífero, você tem um perfume, você tem um extrato, você tem, enfim, uma concentração mais alta, mas de um material com uma evaporação bem rápida, como os cítricos, por exemplo, você vai ter menos fixação. Então a composição que você monta é que define se a fixação vai ficar melhor ou pior. Outra coisa que influencia diretamente na fixação é a temperatura. Então não tem jeito, né? É física. Quanto mais aquecido está o material, mais ele evapora. Quanto menos aquecido está o material, menos evapora. Então assim, se você aplicar o mesmo perfume estando numa temperatura de 40 graus Celsius e um mesmo perfume estando numa temperatura de 10 graus Celsius, ele vai evaporar mais rapidamente quando você estiver num lugar mais quente. Não tem jeito, tá? Isso vale para todos os perfumes, para todas as matérias, até para a água. Isso funciona dessa forma, né? Então, a temperatura influencia sim diretamente na fixação da perfumaria.
Outra coisa que influencia diretamente é o tipo de pele, né? O perfume, esse tipo de perfumaria que a gente faz na Parum, por exemplo, é base álcool, né? Então o álcool está ali porque ele é solvente das principais matérias-primas que compõem a perfumaria. Então são óleos, né, de maneira geral. Se a pele tem óleo, aqueles componentes também vão ficar diluídos ali na pele e vão tender a ficar em repouso sobre a pele mais tempo. Se a pele está mais ressecada, a tendência é de evaporar mais rapidamente. Por isso que a gente, se a pessoa tem a pele muito ressecada, a gente instrui ela a usar um hidratante antes de fazer a sua perfumação, para que o perfume já caia sobre uma pele mais bem hidratada. Então ele vai durar um pouco mais. E a junção desses 4 elementos é que definem de fato se um perfume tem mais ou menos tenacidade. O nome técnico da fixação é tenacidade, né? Se ele vai demorar mais ou menos para evaporar, tá bom? Então é uma composição. Então é isso que define se um perfume tem uma boa fixação ou não. Tá bom, Mayara? A outra questão da Mayara é: o que você leva em consideração ao criar um perfume? Mayara, essa pergunta é grande, né? A resposta dela é grande, na verdade, né? Bom, falando tecnicamente, leva em consideração isso que a gente tem falado até agora, né? O blooming, ou seja, essa parte de que quando a hora que a pessoa passa o perfume, eu quero que ele tome conta do ambiente, eu quero que as pessoas sintam, eu quero que a pessoa se sinta bem usando o perfume. Ele tem que ter uma fragrância adequada, ele tem que ter uma fragrância que tenha performance ao longo do período de tempo, que comece de um jeito e não tenha muitos degraus, né, e não tenha muitos buracos na fragrância. Então a gente leva em consideração essa montagem, né, dos componentes para que o negócio fique mais uniforme. E, lógico, né, tão sonhada a fixação. A gente inclui componentes ali para que a tenacidade fique cada vez maior, tá bom? Isso tecnicamente. Agora, a parte de inspiração, né, que é a sua outra pergunta, ou seja, de onde você tira a sua inspiração. A Parum tem 3 grandes coleções, né? Tem a Different Directions, que é uma coleção um pouco rebelde, na verdade, né? Aí a gente tem o nascimento da Parum. A Parum nasceu comigo dizendo que eu ia criar uma perfumaria de nicho, que eu ia criar perfumes para uma categoria específica de clientes, em pouco volume, né? Inclusive Parum, nome Parum, é latim, quer dizer pouco, né? Porque faz uma menção, faz uma referência à maneira como a gente produz, né, em lotes menores, para um público menor. Então a ideia da Parum, né, foi essa. Só que quando você começa a falar de perfumaria de nicho no Brasil, uma coisa que ainda não é muito difundida, a gente não tem muita informação, as pessoas começam a fazer ligações, né, com a perfumaria de massa e com as coisas que a gente tem de conhecimento aqui no Brasil. E as respostas eram sempre muito negativas. Não, você não vai fazer isso. Investe nas perfumarias que tem mais volume. Investe na perfumaria que você vai cobrar mais barato. Enfim, né, tem sempre essa vertente das pessoas comentando. E em resposta a isso, foi criado os 2 perfumes dessa coleção mais rebelde, Different Directions, né? O Illustre Zanon, que faz referência a mim, né? O criador muito desconhecido que se pôs a fazer perfumaria sem mesmo ter renome, sem ter uma marca conhecida, sem ter frequentado uma escola francesa, enfim, né? É um fougère, ou seja, um perfume de lavanda, cumarina, né? Com base em musgo de carvalho. Para mim é o meu perfume até hoje, né? Eu adoro esse perfume. E ele faz essa referência, né? Foi criado por uma pessoa desconhecida até então, e por isso que ele tem esse nome, Illustre Zanon, né? Ilustre desconhecido. O outro perfume dessa mesma coleção rebelde é o No Royal Blessing, ou seja, sem as bênçãos reais, né? Sem as bênçãos da realeza. Por que ele tem esse nome? Porque quando você estuda perfumaria e vai atrás das informações dos perfumes criados até então, você vê que tudo foi muito criado para os reis, rainhas, para a nobreza, para as pessoas que tinham dinheiro, né? E por ser assim, os componentes eram sempre muito luxuosos, né? Quando você vai ver os componentes hoje em dia, você vê óleo de rosa, óleo de jasmim,
ambergris, né? Coisas que custam milhares de dólares o grama. Né? Então, quando a gente pensou na Parum, aquela coisa meio rebelde, né? Eu falei, bom, eu vou procurar o óleo essencial da flor mais simples que eu consegui encontrar. Né? E aí veio a camomila romana. A romana é aquela florzinha branquinha de núcleo amarelo que você, se você atravessar a rua, você vai encontrar. Qualquer praça você vai achar. E daí vem essa rebeldia de montar um perfume super bacana, super gostoso, com uma flor super encontrada em qualquer lugar, né? da plebe. E tudo o resto foi montado em torno dessa nota de camomila romana e de camomila azul. Né? Então essa é a inspiração do No Royal Blessing. É um perfume com um cheiro mais puxado para o chá, né? Mais atalcado. Tá bom? A minha segunda inspiração é a coleção Amazing Cities. É uma coleção que busca contar pra gente como seria uma viagem olfativa a uma determinada cidade. Né? Basicamente é isso. O primeiro perfume dessa coleção é o Very Good Miami. Ele tenta contar como seria, né, como foi as minhas viagens a esse núcleo Miami-Orlando, né? E ele traz na sua composição, por exemplo, as notas de saída são as notas de laranja e neroli. Né? Por que, né, laranja e neroli? Porque o estado da Flórida na verdade, um dos maiores produtores de laranja mundiais. Então eu trouxe essa informação, né, para esse perfume, né, dessa saída alaranjada. Na sequência, você vai ter umas notas meio doces, né? Meio trazidas das guloseimas, das lojas de M&M, daquela manteiga adocicada do Universal Studios, lá do Harry Potter. Né? Então, é muito difícil você ir a Miami e ir para Orlando sem entrar numa loja de guloseima, né? E entrar em contato com esse cheiro mais adocicado. E por último, nesse perfume, você vai ter os musks, os couros, né, que não tem jeito. Você vai nesse lugar, você vai entrar em loja, você vai fazer compra em shopping, você vai ver as calças jeans dobradas, as camisetas dobradas, e ali você vai sentir um cheiro bastante forte de algodão, de pele, enfim. E isso eu consegui reproduzir nesse perfume através dos musks, através das notas de couro, né? O outro perfume dessa coleção é o Intense Madrid, né? O Intense Madrid é um perfume que traz 3 grandes notas nessa coleção. A primeira nota dele é o cravo, né? Por que o cravo está presente no Intense Madrid? O cravo vermelho é a flor nacional da Espanha, né? Então eu tentei fazer uma relação do perfume com o país a qual a cidade pertence. A segunda grande nota aqui é o churros, ou seja, aquela nossa nota adocicada de algodão doce com baunilha, né, meio chocolatada, porque na Praça Maior existem muitos carrinhos de churros lá. Então quando você vai à Praça Maior, você vai lembrar de comer os churros e vai lembrar dessa nota bem adocicada, bem achocolatada. Né? E por último, uma experiência minha, quando eu estive no mercado San Miguel. Lá eu tive a oportunidade de conhecer um produto chamado Bálsamo do Peru, um produto bastante adocicado, né? Tem lá um cheiro mais doce, mais balsâmico e que eu amei, adorei e trouxe para essa perfumaria. Ficou um perfume bastante intenso, né? Bem forte, na verdade. Então esse é um outro perfume da coleção Amazing Cities. Né? O terceiro perfume da Amazing Cities ele já está pronto, mas ainda eu não posso comentar com vocês. A única coisa que eu posso comentar é que ele é uma homenagem a uma grande metrópole do mundo. Né? Então, é uma cidade muito cosmopolita e que tem bastante vida e que ela vai ser homenageada com esse perfume que a gente pretende lançar nos próximos, sei lá, 1 mês ou 2 meses. Tá bom? Então, essa é a minha segunda inspiração. E a minha terceira inspiração é a coleção Important Occasion. Ela tem 2 exemplares. A gente tem o Freedom Independence, que é um perfume que tem uma saída de anis estrelado seguida de funcho doce. Né? É um perfume bem tranquilo para o dia a dia, né? Ele tenta trazer aquele momento de vida em que você já atingiu seus grandes objetivos e agora você está mirando coisas mais legais, que te fazem mais bem e você está naquela situação livre, né?
e independente para seguir com a sua vida. Então essa é a ideia do Freedom, né? Ele tem notas de musk, tem notas de baunilha, tem notas amadeiradas que dão suporte a essas notas de anis e de funcho doce, né? O outro perfume é o nosso queridinho, né? É o último da nossa lista aqui, é a nossa estrelinha, né? O Proposal in Paris é um perfume muito legal, né? As pessoas que experimentam gostam muito, especialmente as mulheres, né? A Parum não faz essa distinção de gênero, mas é claro que existem perfumes que as mulheres gostam mais e os homens gostam mais, mas apesar de ambos consumirem todos os da linha, né? O Proposal in Paris, a proposta dele, na verdade, é fazer a tradução de um momento muito marcante na minha vida e na vida de muita gente, né? Eu tive a oportunidade de pedir minha esposa em casamento na cidade de Paris e eu tentei traduzir esse momento, né, tão mágico de você pedir a uma pessoa para que ela faça parte da sua vida pelo resto da vida, né? E eu tentei eternizar esse momento nessa fragrância. Então, é um momento, por exemplo, que tem a nota principal, a nota de saída, é o alecrim. Né? O alecrim é a nota de saída dessa perfumaria, porque a comida que a gente estava experimentando naquela ocasião era muito temperada com alecrim. Né? Tem alguma composição de madeira bastante legal lá, porque era os inputs visuais que eu estava recebendo. Então, a madeira dos móveis, onde estava lá a vidraria, onde estavam os pratos, talheres, a madeira da mesa onde a gente estava sentado, enfim, esse input visual traz para o perfume as madeiras, né, de forma geral. Né? Então, é um perfume que é bastante carregado nessa parte de madeira, nessa parte de especiarias, e tem ali um fundinho mais docinho, tem a baunilha para lembrar as nossas sobremesas, para lembrar aquele momento doce, né, que foi o pedido de casamento, e um pouco aldeídico também ali para lembrar as borbulhas da champanhe, né, ele tem um perfume bastante alegre, né, espero que as pessoas que já experimentaram possam corroborar com essa minha opinião a respeito do Proposal in Paris. Né? Bom, essa foi a minha tentativa, né, passar pelas minhas coleções e pelas minhas criações, é a tentativa de explicação aqui da pergunta da Mayara sobre quais são as minhas inspirações para a criação dessa minha perfumaria. Tá bom, Mayara? Muito obrigado, viu, pela sua pergunta e por essa oportunidade da gente poder explicar a respeito de cada uma das coleções e dos nossos produtos. Tá bom? Que mais? O André Vasconcelos também mandou aqui pra gente uma pergunta. O André é dono de um canal de perfumaria chamado Minuto Perfumado. O André é um conhecedor profundo, experimenta muita perfumaria no mundo todo, acho, do Brasil todo, faz as suas resenhas. André, estou ansioso para receber as suas resenhas sobre a nossa perfumaria, tá bom? A pergunta do André é: vocês usam matérias-primas naturais e sintéticas? Né? Lembrando que sintético não é sinônimo de ruim, sim, mas uma possibilidade de uso. A resposta é sim, usamos ambas, né? Tanto a natural quanto a sintética. A verdade é que elas são complementares. Né? O cheiro da perfumaria do componente natural ele é insubstituível. Né? A gente fala que existem substitutos, mas não dá, é impossível. Né? Se você cheirar a baunilha natural, ela tem facetas, ela tem nuances, ela tem sujeira, ela tem, enfim, vários pontos ali. Eu faço uma analogia com feijão. Se você cheirar o feijão cozido assim que ele sai da panela de pressão, é feijão, todo mundo sabe que é feijão. Mas se você cheirar o feijão temperado depois, ali com a cebolinha, com a cebola, com o alho, etc., tem tantos outros itens ali que continua sendo feijão. Você vai cheirar e falar, é feijão. Né? Mas essa é a diferença entre o natural e o sintético. Mas tem coisas que você não consegue fazer com o natural. Então, por exemplo, as notas frutadas, coco, framboesa, aquelas coisas vermelhas, morango, etc., é impossível fazer com coisas naturais. Né? Você precisa dos sintéticos para fazer isso de alguma forma. Então, se você quiser atingir essas notas todas, você vai ter que trabalhar nos dois tipos de matéria-prima.
Trabalhar com sintético também traz alguns problemas. É lógico que traz as coisas maravilhosas, né? Trabalhar com o óleo essencial de jasmim, óleo essencial de rosa, enfim, os óleos essenciais de forma geral são divinos, né? Mas eles são da natureza, que nem o vinho, né? Uma safra é diferente da outra. Então, se você trabalha com natural, pode esperar que você vai ter uma cor diferente, você vai ter uma notinha um pouco diferente na próxima safra daquele natural, né? Então, é normal para quem está acostumado a usar uma perfumaria que vai a produtos naturais, você ter pequenas diferençazinhas, né? Então, é parte do nosso trabalho identificar se as diferenças estão muito grandes e rejeitar o lote daquele produto, né? Mas vai existir. Outra dificuldade para a grande indústria, principalmente, para usar componentes naturais, é a escassez, né? Então, por exemplo, baunilha, você traz muito de Madagascar, né? Eles fabricam pouco e é muito caro, né? O transporte é dificultoso, leva muito tempo para fazer, é muito caro. Então, assim, tudo isso dificulta a quantidade de produto disponível no mercado. Então, grandes perfumarias que fabricam milhões não conseguiriam comprar tanta coisa natural assim. Então, o que a gente faz? Uma composição, aproveita o melhor dos dois mundos, coloca lá a diferenciação do natural, mas coloca o blooming, coloca a tenacidade, coloca do que vem do sintético, né? Outra coisa que o sintético fez foi proteger os animais, né? Graças a Deus. Até há algum tempo atrás, o pessoal usava produtos naturais, principalmente os musks, né? O musk vem daí, né? Vem da extração da glândula do gato, do veado miscareiro, e daí que se extraiu o musk, né? O civetone vinha do gato civete, né? Enfim, todos esses produtos que antes eram extraídos de glândulas animais, né, foram banidos, não existe mais na perfumaria profissional. E os sintéticos ganharam o seu lugar também aí protegendo a natureza, né? Tá bom? Então, usamos sim, usamos os dois, tá bom? Então, essa é a nossa pergunta aqui do André Vasconcelos. Muito obrigado, viu, André, pela sua pergunta. Deixa eu tomar minha aguinha aqui, senão eu estou falando demais. A nossa 12ª pergunta, estamos chegando aqui, né? É de Melina Fantoni, lá de Campinas. Melina, muito obrigado pela sua pergunta. Ela pergunta assim, ó, pode dividir com a gente sua trajetória? Como é e por que se tornou perfumista? Bom, posso sim fazer um resumo, né? Na verdade, assim, eu trabalhei com a tecnologia da informação por pelo menos 20 anos, né? Trabalhei criando sistemas, entregando projetos na área de tecnologia para bancos, para empresas da área de crédito, enfim, né? E mais ou menos lá em 2011 eu resolvi que eu queria criar alguma coisa, entregar alguma coisa diferente para a sociedade, deixar o mundo um pouquinho melhor. Não sabia que eu ia deixar ele cheiroso, mas eu sabia que eu ia criar alguma coisa para entregar para as pessoas, né? Fazer uma criação. E eu comecei a estudar bastante, né? Estudei os mercados, tive o contato primeiro com o cosmético artesanal, depois com a perfumaria artesanal, fiz o meu laboratório, comecei a testar os vários ingredientes, os acordes, estudei fora, estudei aqui, enfim. E nesses 10 anos eu criei os meus acordes, criei os meus produtos, comecei a mostrar isso para os meus amigos, e os amigos começaram, bom, eu quero outra garrafa, eu quero outra garrafa, eu quero outra, daí os amigos do amigo, daí o negócio foi aumentando, né? E eu fui fazendo perfumes para as pessoas conhecidas. Até que, mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, as pessoas, Du, você já está vendendo para todo mundo, abre uma marca, faz a coisa acontecer, vira um negócio, né? E é nisso que a gente está se dedicando nos últimos anos, mas essa é a minha trajetória. Eu tive que voltar para a faculdade, né? Me formei em Química, fiz uma segunda faculdade, me formei em Química porque eu até procurei um químico, um farmacêutico para me ajudar, acabei não encontrando, enfim, e voltei na faculdade, me formei, e enfim, foi assim que foi a minha trajetória até me tornar um perfumista. De novo,
perfumista sem o diploma de uma grande faculdade francesa, enfim, né? É empírico mesmo, tá bom? Que mais? A Melina me pergunta também aqui, como é a fixação de um perfume exclusivo? Então, Melina, como eu respondi lá naquela outra pergunta sobre fixação, né? Não é porque ele é exclusivo que ele tem uma fixação boa. Existem marcas, por exemplo, existem algumas marcas italianas que são especialistas em colônia. Colônia tem uma concentração um pouco menor que o perfume e que o eau de perfume, né? Mas não por causa disso são perfumes piores, pelo contrário, são obras-primas, né? Eles fazem um perfume muito bem equilibrado, muito perfeito, com uma concentração menor e muitas vezes cítricos, né? Então ele é um perfume super exclusivo, super caro, para um público tão pequenininho, mas não tem lasting, não tem fixação, porque não foi feito para isso. O objetivo desse perfume não era esse, né? Então essa relação entre perfume bom, perfume exclusivo e fixação não existe, né? É uma coisa que a gente aqui adotou como verdade, mas não é verdade no mundo da perfumaria, tá? Mas, aqui na Parum, Eduardo, eu que crio os produtos, gosto das coisas que ficam mais tempo, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo um teste agora com o Intense Madrid, né, que foi lançado agora em maio, e eu coloquei numa fita olfativa o Intense Madrid no dia 6/2 às 10 horas da manhã, né? A gente está indo para 11 dias e ele está lá na fita, né? Então, assim, ele deve ficar lá pelo menos uns 30 dias, acho eu, ou mais, né, ali naquela fita. Vai chegar uma hora que eu vou até parar de fazer o teste. Mas isso, lógico que as condições aqui é uma condição de temperatura, uma condição de umidade, né, etc., que não é a mesma coisa na pele. A pele duraria muito menos, mas já é uma boa ideia de como fixaria um perfume desse na pele, né? Quem usa esse perfume pode dizer aí, né? Quem já usou o Intense Madrid, se ele é, né, potente, se ele fixa bem na pele, enfim. Deve ter alguém aí na plateia que já usou o Intense Madrid, tá bom? E é isso, Melina, que a gente tentou responder para você aqui. Chegou uma pergunta de última hora aqui. Ingrediente mais exótico que você já usou? É o Bento lá de Campinas que fez a pergunta aqui. O ingrediente mais exótico foi a baunilha natural, né? A gente importa a baunilha diretamente lá de Madagascar. Eu já usei baunilha da Bahia, aqui do Brasil, tá? A baunilha que vai na perfumaria é o absoluto de baunilha, né? Ele é bem complexo de se fazer. A planta fica alguns anos até que ela possa florir, né? Ela é uma trepadeira, né, gigante. E a hora que dá a flor, o cara vai lá, corta a base da flor e faz a polinização manual da flor. Daí ali vai nascer, a flor cai, nascem os cachos da baunilha. O cacho fica ali até que ele amadureça a ponta, até que ele fique amarelo. Isso leva aí uns 3 meses mais ou menos. O cara colhe. E daí começa um processo de expor ao sol, tirar do sol. Expor ao sol que nem café, né? Expor ao sol, tirar do sol. Durante alguns meses, acho que até 6 meses chega esse processo. E a baunilha vai ficando daquela forma meio escura, né? Aquele palito que a gente vê, que a gente compra para fazer doce, né? Para adorizar o arroz, adorizar o açúcar, né? Então, faz aquela baga, né? E aquela baga você faz um tratamento químico, né, até extrair, né, faz uma lavagem, depois você destila, enfim, tem lá todo um tratamento para extrair o concreto, daí o concreto você extrai o absoluto. Esse é um componente bem exótico, né? Outro componente que o pessoal comenta bastante, né, são os componentes que têm cheiros animálicos, né? É um cheiro bem acentuado, né, às vezes até um cheiro mais... tem um pouco de excremento ali, o pessoal fica meio assustado, mas você usa em traços, né, 0,00001%, a pessoa jamais vai identificar ali, mas nós somos animais, né, então o seu cérebro vai conseguir identificar e vai acabar gostando daquele cheiro exatamente porque ele tem aquele cheiro mais animálico, né, então é um componente também exótico quando você pensa, né, em que ele é tão diferente, né, do que se pensa que se usa na perfumaria de forma geral. Tá bom?
Espero ter respondido aí as questões de todo mundo. Tenho certeza que tem várias outras aqui, ó. Tá chegando aqui, ó, sobre perfumaria de nicho, criações, como é feito, enfim. Bom, tem várias coisas aqui que a gente pode deixar para uma próxima conversa, tá bom? Eu estou chegando aqui no limite aqui dos 40 minutos, a gente passou pelas 13 questões que a gente se propôs a fazer. Bom, muito obrigado pelo que vocês nos proporcionaram, pelas perguntas que fizeram. Espero do fundo do coração que a gente tenha passado mais informações sobre a Parum, sobre a gente, sobre mim, sobre o processo de criação das perfumarias, sobre a perfumaria de forma geral, né? Peço a todos que nos sigam na rede social, no Instagram, no Facebook, que entre em contato com a gente. O bom da perfumaria de nicho indie é que você fala com a gente diretamente, pega o WhatsApp, meu, o que é isso, que fragrância é essa, que nota é essa, como é que vocês chegaram nisso, qual vai ser o próximo lançamento, me conta, me vende, me manda aqui no exterior, né? Então esse é o gostoso de você lidar com uma empresa menor, né, que te atende assim diretamente, tá? Não tenho palavras para agradecer a todos vocês. Muito obrigado e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar numa próxima. Tá bom? Obrigadão. Abraço. Tchau, tchau.